Vamos seguir firmes, seguimos unidos, seguimos felizes e vamos para a aula de representação do relevo terrestre, certo? Rômulo, primeiro, o que é relevo? Relevo a gente vai falar no próximo capítulo, né? Como eu já adiantei, mas relevos são justamente as formas apresentadas, as formas irregulares apresentadas pela superfície terrestre. Bacana? Fora isso, você não precisa saber mais nada de relevo nesse primeiro momento. Deixa isso para a aula de dinâmica da Terra. Tá bom? Beleza, o problema é o seguinte, cara, representação do relevo é aquela mesma dificuldade da cartografia, né? Você representar porções da superfície terrestre, né, buscando a menor deformação possível, isso é muito complicado. Obviamente, né, as inovações tecnológicas, as novas tecnologias trazem uma nova luz, auxiliam bastante, trazem maior precisão, mas é uma tarefa também muito dura você representar uma estrutura tridimensional, você representar, né, o relevo terrestre numa estrutura plana, tá bom? Certo? Então a gente vai estudar agora, assim, as principais formas de relevo. São as únicas? Como não são as únicas, a gente não tem como esgotar aqui o assunto, mas são as principais. As principais para você? Não, as principais que são praticadas e, consequentemente, são aquelas mais cobradas, mais exigidas no vestibular. Às vezes, né, essa exigência não é uma exigência direta, mas uma exigência interpretativa. Então você precisa saber ler um mapa topográfico, né? Saber interpretar um perfil topográfico, saber analisar uma curva de nível, né? Então é importante que você domine esses conceitos, tá bom? De todos os que a gente vai estudar hoje, o perfil topográfico e as curvas de nível são aqueles que mais caem no vestibular. E as questões envolvendo curvas de nível são aquelas que os alunos mais têm dificuldade, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. A primeira forma de representação do relevo, cara, é uma forma que, assim, com as novas tecnologias, né, com as novas impressões, cores e tal, é uma forma que não aparece muito, aparecia muito em questões de vestibulares, em concursos dos anos 80, início dos anos 90, cai pouco, tá? Mas, se você for fazer uma prova de São Paulo, uma prova específica, né, pode apresentar aí numa questão ou outra, mas é muito difícil, cara, eu acho que não vai cair. Então, as achuras nada mais são do que linhas paralelas, ou linhas muito próximas, né, para representar o relevo. O que você pode perceber aí? Que quanto maior a intensidade dessas linhas, quanto maior a presença dessas linhas, quanto maior, né, a concentração dessas linhas, maior é a altitude, maior é a altimetria, tá bom? Lembrando sempre que a altitude é a relação entre o nível do mar e um determinado ponto, né, do relevo da superfície terrestre, tá bom? Não pode confundir com altura, tá certo? A gente está falando sempre de altitude. Bacana? Então nós temos aqui nossas queridas achuras. Chance de cair, cara, muito pequeno. Já caiu no Enem? Nunca caiu, tá? Vamos lá. Aqui nós temos, vou até aumentar aqui, aqui nós temos um mapa. Deixa eu tirar meu rostinho lindo aqui da frente. Por favor, não tirem print, tá? Mentira, tira print que vocês quiserem, tá bom? Eu só não posso mandar nudes aqui, porque senão dá problema, e mesmo porque, né, geralmente eu costumo cobrar para mandar nudes. Mas vamos lá. Aqui nós temos um mapa, né, que nós temos uma gradação de cores. O que nós temos? Nós temos um densidômetro aqui, né, que vocês podem perceber que essa representação do relevo, nós temos cores variadas. Isso é uma convenção, né? Então isso é um acordo internacional. Então quando você olha um mapa desse, como que você tem que interpretar? As tonalidades mais escuras representam as áreas de maior altitude, maior altimetria do relevo, tá bom? As cores mais clarinhas, né, são aquelas que apresentam as menores altitudes. E você precisa recorrer à legenda. Reparem aqui, ó. Reparem aqui. Deixa eu botar aqui a cor, né? Reparem aqui. Reparem aqui. Ó. Ih, pera aí. Deu ruim aqui. Ao vivo acontece isso. Vamos por aqui. Reparem que aqui a gente está falando sobre a legenda. Isso aqui é importantíssimo, tá? Ó, reparem aqui, ó. Deixa eu trocar até aqui para facilitar a vida. Ó. A gente precisa entender isso. Cada cor, cada fração de cor representa uma faixa, né, de relevo. Então a faixa que vai de 100 a 200, 200 a 300, 300 a 400. Reparem que quanto mais escura, maior é a altitude do terreno, né? Quanto mais clara, menor é a altitude do terreno. Gente, um outro tópico também interessante aí, ninguém vai cobrar isso de vocês, mas é sempre bom falar, dentro de uma visão técnica da cartografia, a cor
de convenção é o sépia, né? É um marrom meio avermelhado, um vermelho meio amarronzado, tá legal? Como vocês estão vendo aí. É a cor que representa o relevo. Como convencionou-se, por exemplo, você representar a vegetação de verde, né? Os recursos hídricos de azul, o relevo se representa na cor sépia, tá bom? Então nós temos aqui a gradação de cores como uma das formas de representação do relevo terrestre, certo? Aqui, meus amores, nós temos o bloco diagrama, tá? Rômulo, o que é o bloco diagrama? O bloco diagrama é uma representação em 3D. Obviamente, você deve estar percebendo que nós temos alta tecnologia envolvida. Nós temos a junção de vários mapas, nós temos a junção de várias informações cartográficas, né? Que unidas formam uma representação muito próxima da realidade, certinho? E detalhe, né? O bloco diagrama não é utilizado única e exclusivamente para representação do relevo, não. Pode ser utilizado para cartografia, para geografia, a gente vai ver também, para representar uma bacia hidrográfica, por exemplo, tá? Recorre-se muito a essa representação do bloco diagrama, essa figura em 3 dimensões, tá? Que tem, né, entre as suas principais vantagens, uma grande proximidade com a realidade, né? Uma proximidade bem fiel aí. Tá bom? Bacana? Então nós temos o bloco diagrama. De novo, né? Tendência a cair no vestibular é muito pequena, mas é só para você ter uma base, né? Se cair e tal. Eu nunca vi nenhuma questão cobrar especificamente sobre o bloco diagrama, mas pode cair uma representação para você saber interpretar, tá? Basicamente é isso. Show? Vamos lá. Vamos para a parte que importa. Como eu disse no início, né? Perfil topográfico e curvas de nível são aquelas formas de representação no relevo que você precisa ficar mais atento, que elas estão mais presentes nas questões, tá bom? Reparem que eu estou trabalhando aqui essas duas formas juntas, certo? Obviamente, numa questão de prova, elas podem aparecer separadas, tá legal? Reparem que quando a gente fala sobre o perfil topográfico, vou pegar aqui para vocês, ó, a gente está falando sobre o perfil topográfico. Nós temos um gráfico, tá? Onde nós temos um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo horizontal, nós temos a extensão do terreno apresentado, tá bom? Nós temos a extensão do corte, né, que foi selecionado do terreno. E aqui, no nosso eixo, né, vertical, nós temos justamente a questão das altitudes representadas. Aqui, especificamente, nós temos desde o nível do mar, 0, até 400 metros de altitude. E foram escolhidos aqui, ó, intervalos de 100 em 100 metros, tá? Mas isso não é obrigatório. Geralmente utilizam-se intervalos entre 5 e 5, 10 e 10, 20 e 20, 50 e 50, 100 e 100, tá? Geralmente são os intervalos utilizados, mas isso não é regra. Então você precisa ficar atento, tá? Então repare o seguinte, em cada intervalo nós temos uma altitude diferenciada. Você entender esse perfil, né? Você entender esse recorte aí no terreno, que representa um perfil topográfico, facilita você entender as curvas de nível. Reparem, as curvas de nível estão sendo representadas aqui, ó, nesse segundo mapa. Tanto esse perfil topográfico como a representação em curvas de nível está fazendo referência de um local turístico muito conhecido que possivelmente muitos de vocês já tenham visitado. Tá fazendo referência, né, ao Pão de Açúcar, né, e o Morro da Urca no Rio de Janeiro, tá bom? O que a gente pode perceber? O que são as curvas de nível? Através de linhas imaginárias que são criadas a partir do momento que você liga pontos, né, de mesma altitude. Como assim? Através de alta tecnologia, né, os cartógrafos, os geólogos, os topógrafos, né, os geógrafos, eles conseguem reunir informações do terreno e eles conseguem, né, identificar pontos de mesma altimetria. Esses pontos depois são integrados, são conectados, né, formando como fossem linhas imaginárias. Sabe lá quando você está lá no ensino fundamental 1, que os professores, né, a professora ou o professor pede para você ligar pontos? 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, né, o 4 com 5. Isso você treina a coordenação motora, você decora lá a sequência numérica, no final aparece um desenho. Na época da Páscoa, um coelhinho, na época do Natal, Papai Noel, para você pintar, aquela coisa toda. Então, é mais ou menos isso, é como se você fosse ligar pontos, tá? Pontos de mesma altimetria. No final disso, o que você tem? Você tem todo um processo de representação de uma linha imaginária que representa uma determinada altitude do terreno.
Então nós temos linhas para representar para o leitor as várias frações de altitude do terreno, tá bom? O que é importante perceber? Reparem, quanto menor é a linha, maior é a altitude do terreno, certo? Maior é a elevação do terreno. Quanto maior é a linha, como a gente pode perceber aqui, ó, menor é a altitude do terreno, certo? Isso é importantíssimo, né? Para você entender, tá bom? Repare o seguinte, que as curvas de nível representam, olha só, sempre, né, um afastamento equilibrado, certo? Nós temos sempre, né, o mesmo afastamento. A equidistância entre as linhas tem que ser sempre respeitada. Então você não pode fazer, né, um distanciamento de uma curva de 20, outra de 30, outra de 100, não. Você tem que sempre representar, né, o mesmo afastamento entre as curvas de nível, tá bom? Como eu disse para vocês, de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 50 em 50, de 100 em 100, são as mais utilizadas. Certo? São as mais utilizadas. Então, aqui a gente pode perceber que a nossa equidistância, né, é de 50 e 50 metros, tá bom? Então, desde o nível do mar, que nós temos uma representação de 0 de altitude, tá bom? Até a primeira curva nós temos 50 metros, da primeira para a segunda nós temos 100 metros, para a terceira 150, para a quarta 200, tá bom? Então, as linhas precisam ser sempre equidistantes, né? Apresentando o mesmo intervalo entre elas, tá bom? Outra informação extremamente importante também para os concursos, para as questões, é justamente essa informação aqui. Deixa eu até apagar o que eu fiz aqui para facilitar. Tá? Deixa eu apagar aqui, ó, para facilitar, para representar para vocês. O seguinte, quanto mais próximo for as linhas, mais inclinado é o terreno. Bacana? Então você pode perceber que aqui, ó, nós temos uma inclinação bem significativa. Tá vendo? Certo? Quanto maior for o afastamento entre as linhas, maior é o nivelamento do terreno, menos íngreme é o terreno. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, um ponto A a um ponto B, um ponto A a um ponto B, fazendo um trajeto 1 com um trajeto 2, e eu pergunto para você o seguinte: qual trajeto você deve escolher do ponto de menor altimetria, então aqui estamos no nível do mar, até o topo, tá legal? Do Pão de Açúcar, mas seguindo o trajeto com menor dificuldade de altimetria, né? Menor irregularidade do terreno. Obviamente você vai escolher esse ponto aqui, ó. Esse traçado aqui que você vai escolher, esse trajeto aqui. Aí você precisa justificar para o vestibular, às vezes, né, numa prova discursiva, ou até mesmo numa questão objetiva, pede, né, essa explicação. Qual a justificativa? Você analisando as curvas de nível, você percebeu um maior afastamento entre elas, você já pode afirmar que você tem uma menor irregularidade do terreno. Tá bom? Então, teoricamente, fica mais fácil, né, mais acessível você atingir o topo. Tá bom? Por outro lado, quanto mais próxima for a curva de nível, mais irregular é o terreno, chegando ao ponto de você ter uma estrutura muito íngreme, tá bom? Que mais tarde, lá no próximo capítulo, a gente vai chamar de escarpa, né? Um relevo muito abrupto, né? Muito inclinado, que nós chamamos de escarpa. Bacana? Para facilitar um pouquinho, para macetear um pouquinho, como vocês sabem que eu gosto de dar sempre alguns macetes para vocês, algumas dicas minhas e tal. Então nós temos aqui, ó, curvas de nível, uma das principais técnicas de representação do relevo terrestre, e consequentemente aquela que vai, né, que geralmente cai em prova e aquela que traz mais dificuldade. Repare que aqui eu fiz um perfil topográfico, tá bom? Né? Aqui a minha equidistância é de 50 a 50 metros, então tem o nível do mar, né? E eu vou atingindo de 50 a 50 metros até a transição mais elevada aqui, ó, que está entre 250 e 300 metros, tá bom? E aqui nós temos a representação desse perfil topográfico em curvas de nível, certo? Bacana? Olha aqui um recorte simbólico, que bacana, olha. Quando nós voltarmos para a aula, eu vou utilizar o P3D para mostrar isso para vocês. Vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais mastigável, né, esse entendimento. É bem bacana, tá? Vocês me lembrem, por favor, que eu vou fazer isso, tá? Em sala. Aí eu coloquei alguns macetes, olha só. Quanto menor a curva, maior a altitude do terreno. Quanto menor a curva, mais inclinada, mais íngreme, né? Maior a altitude do terreno, certo?
Quanto maior afastamento entre as curvas de nível, menor é a variação. Então, consequentemente, quanto menor o afastamento, maior a declividade, mais irregular esse terreno, tá bom? É uma outra situação importantíssima, né, para quando você for interpretar curvas de nível, tá? E outro ponto, como eu falei para vocês, as curvas de nível apresentam pontos de mesma altimetria, ou seja, são equidistantes, intervalos iguais, tá certo? Bacana?